torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor. Ontem teve um sorteio do Paulistão 2025. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou os grupos e as datas. A data, né, que vai começar o Campeonato Paulista. Deixar os créditos na descrição e ESPN Brasil. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Que é Santos, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Guarani. Esse grupo é que o grupo não é propriamente o que pega. Você não joga com o grupo. Pelas marcas, né? Você disputa duas vagas, aí tudo bem, dentro do grupo, mas você não vai jogar com os times do grupo. Então, de repente, você está no grupo forte, é até bom, porque você não faz aqueles jogos. Exatamente. Né? Mas o que você ia falar do grupo? Não, marcas fortes. Grupo pesadíssimo, né, de marcas. Ó, Marca, mas só não são todos... a Portuguesa já não é mais aquela. Guarani, caiu. Nem o Guarani, né? A fase de classificação é até melhor que você tenha times fortes no seu grupo que você não usa. Você evita jogar. E evita viagem também. Mas aí pega nas quartas de final. Você evitar viagem também é legal no Paulistão. A gente está falando do acesso, sobe Mirassol e Novo Horizontino, 16 dos participantes, 7 são de Série A. Muita coisa. Quase metade. Então, por exemplo, o grupo do Corinthians, provavelmente, caso o Mirassol confirme, 2 times da Série A do Brasileirão. No grupo do Santos, se o Bragantino não cair, também tem 2. esse detalhe. No grupo do Palmeiras, um só. Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. O Velo Clube subiu, né? Viu agora, o Velo e o Noroeste. E no grupo do São Paulo, 2, né? São Paulo e Novo Horizontino. Lembrando que o grupo do São Paulo é o mais difícil, considerando-se a fase atual do Novo Horizontino nos últimos anos e também o que o Água Santa tem feito nos últimos campeonatos paulistas. É o mais difícil ou não? Pelo que os times estão... Não em camisa. Em camisa você falou o grupo do Santos. Mas esse grupo do São Paulo aí é... Mas, professor, é muito relativo se o grupo é mais difícil ou não. Porque você não joga contra os times do seu grupo. Você joga contra os times dos outros grupos. O chato é você ter 3 candidatos às 2 vagas. Né? Porque são 2 vagas para o grupo para classificação. Exatamente. E pode acontecer, de repente, de caírem os dois, no ano passado, caíram os 2 times do mesmo grupo. O que classificou a Portuguesa por mata-mata, tendo uma campanha inferior a de muita gente dos outros grupos. Perfeito. Né? É um regulamento muito louco também, porque se você tem times fracos no seu grupo, você precisa de uma pontuação menor para se classificar, porque teoricamente eles vão perder a maioria dos jogos. É muito difícil você fazer qualquer previsão, né? Qualquer projeção em relação ao que é o campeonato. Agora, assim, falando em grupo difícil, eu sinceramente não vejo nenhum caso de 3 candidatos para 2 vagas. Não? É claro que no futuro... O grupo do Palmeiras, sim. Isso acaba não Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo. Então, mas você vê a Ponte Preta de hoje, né? Na verdade, no grupo do Palmeiras... Palmeiras sobra, né? Teoricamente ele sobra. No grupo do Palmeiras eu não vejo nenhum candidato à 2ª vaga. Eu vejo só o Palmeiras disparando. Claro que na prática isso, às vezes, né, Dom, que ano passado o Corinthians sequer passou pela fase de grupos. E esses clubes menores, né, muitas vezes trazem surpresas. Sim. A gente não está acompanhando o dia a Muitas dia vezes, de todos todo eles. ano. E a gente também não pode esquecer o fim do Brasileirão agora. Talvez os times que não joguem a Série A e Série B podem fazer um planejamento anterior, uma preparação melhor, e isso até coloque numa arrancada, um campeonato de 12 rodadas, às vezes uma pontuação boa logo no início, e isso faz diferença. As primeiras rodadas mostram muito isso, né? Exato. Aqueles times E ainda vai começar cedo o Campeonato Paulista esse ano. Antes de começar, obviamente, hoje, dia 13 de novembro, quais são os favoritos? Tem o trabalho acumulado. O trabalho Palmeiras, Corinthians, Não. São Paulo Os dois. e Santos. Dois por grupo, não é? O grupo do Corinthians é Corinthians, Inter de Limeira. Mirassol, Corinthians e Mirassol. Corinthians e Mirassol. Eu acho que aí você tem 2 destacados. O Mirassol do momento. Do Santos e Red Bull Bragantino. Do São Paulo, Mesmo que caia. São Paulo e Novo Horizontino. Palmeiras e São Bernardo, para mim. Concordo. Sim. Ou Ponte Preta. Veja, São Bernardo tem sido mais regular do que a Ponte Preta nos últimos anos. Estaduais, né? Acho o grupo do Palmeiras aquele que tem um favorito destacado realmente, né? Os outros podem ter briga pela... Até o Velo volta motivado, né? O Velo volta a jogar um Paulistão. Quando o Velo jogou Paulistão, Dom, que eu tinha 11 anos.
Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Velo tinha Clube 11 Rio anos? Clarense. Tinha 11 anos, foi em 79. Faz uns 25 anos isso. Faz mais, faz 40, faz 45 anos. Faz Você é um garoto, professor. Era o Velo Clube Rio Clarense, a única vez que ele disputou. O Noroeste não, o Noroeste é o maior ioiô da história do futebol paulista. É o time que mais bateu e voltou. Muito tradicional, está no grupo do São Paulo. Junto com o Água Santa no grupo do São Paulo. Isso. O Água Santa também, as últimas campanhas em Campeonato Paulista têm sido muito boas, o Água Santa. Né? Tem chegado. O Água Santa tem chegado. É São foi Paulo, Água vice-campeão ano Santa, passado. Novo Horizontino. Diga é Thiago isso? Carpini, Noroeste. né? O Paulistão é muito legal, assim, para quem nasceu, cresceu vendo o Campeonato Paulista. A gente tem um carinho pelo Campeonato Paulista. Eu, particularmente, tenho um carinho pelo Campeonato Paulista. Acho uma pena ele, nos últimos tempos, ter perdido esse vício. Né? Os estaduais, aliás, é uma pauta do dia, né? A questão do calendário e o quanto os estaduais são uma pedra na chuteira do calendário do futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Eu sempre fui um defensor dos estaduais porque entendo que o futebol brasileiro ele cresceu e venceu a partir dos campeonatos estaduais. Ele se estabeleceu, ele criou torcidas grandes, torcidas locais, a partir dos campeonatos estaduais. Mas a realidade é que hoje eles têm atrapalhado o futebol. A gente vai entrar naquela questão, assim, os clubes pequenos precisam ter calendário e tal. Mas se você pensar nos times grandes do futebol brasileiro, que são aqueles que, né, têm mais torcida, que têm maior projeção, maior faturamento, eles são atrapalhados pelos campeonatos estaduais. A quantidade de datas que eles têm que jogar pelos estaduais dificulta muito você participar das competições mais importantes do ano. Eu vejo 3 histórias, potencialmente, 2 consolidadas e uma potencial para esse paulista, acho que vai ser interessante para a temporada. Uma para o próprio campeonato é isso, a questão dos times que vão ter mais tempo para se preparar em relação aos que estão disputando o Campeonato Brasileiro, ainda com objetivos dentro do campeonato, que você pode falar agora do Santos, vai acabar a Série B antes, e o Santos no próximo jogo, se resolve o título na última rodada, é meramente para cumprir tabela e já focar nisso, e aí é um Santos que vai mudar bastante, então ele pode ser uma grande oportunidade para o Santos se preparar para o que vai ser a temporada, ainda mais vindo, que fez um grande paulista, mas depois caiu muito no início do Brasileiro. Para o Corinthians, eventualmente, por isso que essa história eu não tenho certeza, que se o Corinthians não se classifica para a Libertadores, não consegue a vaga na Copa do Brasil, o título estadual ganha um peso. Porque você está falando de um Corinthians que está com seu maior jejum de títulos desde 77 e que não vai ter calendário. Então, para o Corinthians, caso não aconteça essa combinação da Libertadores que eu falei, vai ser um campeonato muito importante. E a outra questão é essa questão dos times que podem se preparar antes, isso pode ocasionar em algumas surpresas. Então, de repente, times que não são cotados, como a gente falou, dos que estão na Série A ou na Série B, pode ser que algum time que consiga ter uma preparação voltada para o campeonato estadual, ele consiga imprimir um ritmo forte até a ponto de ser uma surpresa. Ser a surpresa do ano, né? Exato. Tem a Portuguesa aí às portas de uma SAF, seria um caminho interessante, né? Só que ainda precisa montar um time inteiro, né? Tá tudo, mas tem aí a perspectiva da SAF. Tem o Palmeiras lutando por um tetracampeonato. Essa é uma outra boa história. Né? Isso é verdade, seria professor. Histórico. No Campeonato Paulista, só um time foi tetracampeão até hoje, o paulistano. Lá em 1919, há mais de 100 anos. O Corinthians esteve pertinho disso, o Palmeiras atrapalhou numa decisão. Agora em 20, né? Porque o Corinthians era tri de 17, 18, 19. E agora o Palmeiras é o atual tricampeão paulista. Então o Palmeiras lutaria e com bastante possibilidade. É favorito ao tetra, eu diria. Então todo mundo tem seus motivos, né? Para esse, pelo menos, de largada. É legal, mobiliza o interior. Eu acho que há estaduais e estaduais. O interior do estado de São Paulo tem, até do ponto de vista econômico, uma vida própria muito interessante. Acho que isso precisaria até ser mais valorizado de alguma outra maneira. Tem a Copa da Federação Paulista, mas, enfim, esses clubes que... Para Rio Claro, por exemplo, é um evento, tem uma geração na cidade de Rio Claro que nunca viu o Velo jogar na primeira divisão, são 45 anos. O Noroeste tem uma população consolidada, já acostumada a acompanhar o Noroeste em outras campanhas do Paulista. Tem muita coisa legal para se ver. E apesar de muitos clubes no interior, ou quase todos, ou cidades do interior, né,
os habitantes lá, os torcedores, eles têm o time local e tem muitos deles, ou a maioria, um clube grande também, de preferência, mas ainda tem torcidas no interior que o cara torce para aquele time. Sim. Em Ribeirão Preto, principalmente, Botafogo, Campinas. Comercial, em Campinas, Ponte Campinas, Preta claramente. e Guarani. Piracicaba também, torcida do 15 Piracicaba, muito. Eu viajei muito pelo interior, viu, professor? 15, XV. Mais algum, professor? Eu falei os principais aqui? Tem, eu e Eugênio? tem Guarani, vários. Ponte Preta, Olha, 15 Piracicaba, Botafogo. Inter de Limeira o também. 15 de Jaú. De Limeira também? O 15 de Jaú, que está, acho que agora na quinta. O 15 de Jaú teve um momento aí que ele estava há uns anos atrás para subir, ele tinha uma média de público maior do que muitos imigrantes do Brasil. Então tem esse potencial. O 15 de Jaú habita a minha memória afetiva da infância. Que passava antigamente, Luciano do Vale, na Bandeirantes, passava o campeonato. 15 de Jaú e 15 de Piracicaba e tal. Depois desapareceu no 15 de Jaú. Era duro jogar lá em Jaú, viu? Uniforme verde e amarelo? Verde e amarelo das cores do Brasil. Galo altaneiro de Vitórias Mil. É o galo da comarca. O galo da comarca. Ontem recebi um livro do meu amigo Hamilton. Ele escreveu um livro sobre a história do futebol, Pioneiros da Bola. Um livro assim com a história do futebol no Brasil, no mundo e em Jaú. Passei a tarde inteira lendo aquele livro. Muito que beleza bom. de livro. Um abraço para o Hamilton. E dirigentes reclamaram ontem na Federação Paulista, alguns deles, dessas novidades no calendário 2025. Vamos acompanhar o que disseram alguns dirigentes de grandes clubes brasileiros. Então, olha só como é complicado. Quando se fala em planejamento, planejar é olhar para frente, mas com antecedência. Então, nós ficamos chateados, sim, desconfortáveis. Eu acho que o Mundial é bom. E falamos com a autoridade, porque o São Paulo disputou 3 e ganhou os 3. Então, se cria um playoff, se cria pré-libertadores, se cria a Sul-Americana. E aí, como é que faz? Então, é preocupante. Eu conclamo a CBF para ouvir mais os clubes. Os clubes, na minha visão, é a razão maior do futebol. Do grande problema que é o problema do calendário brasileiro. Para a gente entregar um produto que o torcedor merece, efetivamente nós temos que sentar todo mundo e se discutir isso melhor. É impossível um time no Brasil disputar 25 partidas a mais do que um grande time da Europa. Um time aqui do futebol brasileiro que chega nas finais, em relação a um grande time da Europa que chega nas finais, ele joga 25 partidas a mais. Isso é impossível, né? Enquanto não se resolver isso, até o termo que eu usei na reunião, a gente vai estar enxugando gelo. A direção da Federação Paulista, ela sempre nos dá voz, e eu acho que é por isso que o Campeonato Paulista tem que ser exemplo a nível nacional, para que a gente possa ter um campeonato brasileiro também nessas condições e muito melhor, e não aconteça isso que vem acontecendo. Nós temos algumas coisas que independem de mim da CBF. Que são as competições que a FIFA a cada momento coloca no calendário. O ano continua tendo 365 dias. Nós temos um Mundial de Clubes com 32 clubes no meio do ano e temos o Intercontinental no fim do ano, em que o campeão da Conmebol vai jogar uma repescagem com o time da CONCACAF. As datas estão sumindo. Nós temos competições da Conmebol que não fazem sentido. A fase de pré-libertadores, onde os clubes brasileiros se auto-eliminam, ou vai um ou vai outro, como foi Botafogo e Red Bull Bragantino esse ano, a gente joga 4 datas e um brasileiro, que nos dê essa data direto. Todo mundo quer ter o seu espacinho, ganhar o seu dinheirinho. É ou não é? E ninguém quer perder nada, né? Tem que abrir mão de alguma coisa. Esse é o ponto. E aí... Olha as mudanças aí. CBF divulga calendário de competições para 2025. Tem uma comparação aí do que está sendo proposto para o ano que vem, colocado para o ano que vem, e o que tivemos nesse ano de 2024, por exemplo, estaduais. 2024 começaram 21 de janeiro e 2025 começa bem mais cedo, né? A primeira quinzena, 12 de janeiro. O Paulista começa dia 15, né? Mas os estaduais em geral, 12. Começa dia 12, começa mais cedo e termina mais cedo. Porque terminou dia 7 de abril e para 2025 terminariam dia 26 de março. Lembrando que 12 de janeiro ainda está ali a disputa da Copinha rolando, né? Também. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai até o dia 25. Que é o aniversário de São Paulo, né?
Aliás, a final da Copinha era para ter sido realizada no Pacaembu e até agora nada de Pacaembu. Cadê o Pacaembu? Supercopa. Mas o evento foi lá ontem. Quem? O sorteio do Campeonato Paulista. Ah, pelo menos isso, né? Supercopa praticamente a mesma coisa, não mudou nada, certo? 2 dias, vai. É, praticamente a mesma data. Copa do Brasil, também nenhuma mudança. Um dia de diferença. Copa do Brasil, mantido aí. Mantidas as datas, praticamente. Agora, Série A do Campeonato Brasileiro, aí, nesse ano começou 14 de abril e no ano que vem, 29 de março. São 2 semanas praticamente antes, né? E Vai acabar lá na frente. olha, quase no Natal. Esse ano termina no comecinho de dezembro e no ano que vem, 21 de dezembro. E aí já é uma mudança significativa. Libertadores, a mesma coisa praticamente. Mudança de um dia, é normal de um ano para o outro, mas Libertadores, mesma coisa. Sul-Americana, mesma coisa. E Recopa também, né? É porque A grande mudança é na Série A do Brasileirão, nos estaduais, não é isso? no calendário da Sul-Americana não mexeu grande coisa. Mexeu no calendário nacional. Principalmente por causa da competição do tal do Super Mundial. Tem muito brasileiro do Super Mundial. Então é a história de todo ano, né? Todo ano precisamos sentar, precisamos discutir e nunca fazemos isso. Então, mas Porque ninguém quer cortar na carne, né, professor? Pois é. A questão toda é essa, é cortar na carne. O Mundial de Clubes da FIFA é legal? Eu acho legal a ideia. Eu acho um barato você fazer uma Copa do Mundo, é o formato do que é a Copa do Mundo, do que tem sido a Copa do Mundo nos últimos anos. A Copa de Seleções vai mudar na próxima edição, mas é aquele formato, né, tradicional, que tem sido assim nas últimas edições de Copa do Mundo, só que ao invés de países com clubes. É um barato, é muito legal. é uma delícia? É uma delícia. Agora, os clubes brasileiros que vão participar estão felizes da vida. Os que não vão, eles olham assim, pô, mas vai acabar com o meu calendário. Eu acho que, por exemplo... Estão felizes da vida? Só um adendo. Que estão felizes da vida. Mas vai chegar no meio do ano? Quando que acaba o Mundial? Ali, julho, agosto. Meio de julho. Então tá bom. Felizes da vida e tem que estar mesmo. Eu também estaria. Quando chegar setembro, outubro, vão estar reclamando. Meu time jogou muitos jogos, meus jogadores estão cansados. Sim ou não? Abel, tá certo. E é por isso que eu acho que ninguém quer cortar na própria carne. Todo ano se inventa uma nova competição. Essa competição é legal? É legal. Mas é problema para o calendário. A Supercopa do Brasil, que foi reinventada há pouco tempo. É legal? Pô, é legal. Mas é mais um problema para o calendário. Recopa Sul-Americana, é legal? É legal. Mas um problema para o calendário. Copa do Brasil, que até uma década atrás não tinha os clubes que participavam da Libertadores, passou a ter. Aí esses caras, quando voltaram... era só meio ano a Copa do Brasil. Era só meio ano. Resolvia no meio do ano. Quando eles voltaram, inicialmente participariam a partir das oitavas de final. Agora já entram em fases anteriores às oitavas de final. Você vai só aumentando. E o campeonato estadual, ninguém quer abrir mão de data. E 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, não tem como você encaixar tudo. Você precisa cortar na carne. Existe no futebol mundial uma hierarquia. E o calendário obedece a essa hierarquia. Primeiro, FIFA. Depois, confederações continentais. No nosso caso aqui, Conmebol. Depois, as federações nacionais, confederações, no caso da CBF. E aqui no Brasil, porque nem todos os países têm as federações estaduais. Muitos países são menores e têm apenas a Confederação Nacional. As estaduais vêm por último ali. Elas vão ter que se encaixar nas brechas do calendário principal. E aí, alguém quer diminuir? Por exemplo, uma sugestão. Clubes que vão participar do Mundial de Clubes vão arrecadar um dinheiro, não vão? Fica fora do quê? Não joga a Copa do Brasil. E aí, nesse intervalo do Mundial de Clubes, ao invés de parar todo o futebol brasileiro, você mantém a Copa do Brasil sendo jogada com outros clubes. Ganha datas. Assim, alguém tem que abrir mão de alguma coisa, gente. Porque a premiação da Copa do Brasil é monstruosa. Aí mas não vai ter uma premiação monstruosa para disputar o Mundial de Clubes? Vai. Que seja alguma coisa equivalente? Vai ganhar um dinheiro alto. Então é o seguinte, clubes que estão no Mundial de Clubes, não é esse ano, porque vai ter a cada 4 anos. Daqui a 4 anos a mesma coisa acontece. Os que estiverem disputando não jogam a Copa do Brasil daquele ano. Abre mão. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa, porque não cabe tudo. Se todo mundo quiser tudo, não vai ter data e não vai ter time, não vai ter condição de ganhar nada. E vai ficar todo mundo rico. É isso, galera. Pessoal aí da ESPN Brasil, falando sobre o Campeonato Paulista, Paulistão 2025.
o sorteio dos grupos aí, as datas. Bora dar uma olhada aqui, né, nas datas, na data da estreia do Paulistão e também no formato aí de disputa. O campeonato será disputado por 16 equipes, terá início no dia 15 de janeiro. Aqui é uma matéria, né, do pessoal do GE, Federação Paulista de Futebol, sorteou na noite de ontem os grupos do Campeonato Paulista 2025. O formato de disputa é o mesmo dos anos anteriores, com clubes enfrentando os times das outras chaves em 12 rodadas. Depois, o melhor de cada grupo encara o segundo colocado das quartas de final em jogo único. A semifinal também será decidida em um único jogo, em um único confronto. Somente finais terão 2 jogos de ida e de volta. O Paulistão sempre foi assim, né? Só na final que tem jogo ida e volta. Os clubes que tiveram a melhor campanha no somatório de todas as fases terão a vantagem de decidir em casa. Aqui o grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. Grupo B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. Grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. O São Paulo no grupo C. Grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Aqui lembrando, né, que os times de um grupo vão enfrentar os times dos outros grupos. O São Paulo, né, do grupo C, enfrenta os times dos outros grupos. Dessa vez a lista A de inscrito poderá ter 30 jogadores em vez de 26, como na última edição. Outra alteração será a possibilidade de utilização de até 10 jogadores na lista B. Antes serão permitidos no máximo 7 atletas em campo do grupo, que consideram jogadores da base com pelo menos um ano de clube. Aí, essa informação, essa matéria, né, do pessoal do GE, que o Paulistão vai começar dia 15 de janeiro, esse ano começando mais cedo, mas vai terminar mais cedo também. O São Paulo, que ainda tem jogos dessa temporada para ver ali como é que vai ficar a questão da vaga na Libertadores, se vai para conseguir a vaga direta ou vai para uma pré-Libertadores. Seria legal conquistar já a vaga na fase de grupos, né? Porque pré-Libertadores o calendário ia ficar mais apertado ainda para o São Paulo. Mas vamos aguardar, né? Dia 15 de janeiro começa o Campeonato Paulista. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.